O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que houve uma tentativa de corromper agentes da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições de 2022 para não deixar pobre votar. Lula ainda disse que Bolsonaro jogou dinheiro no ralo para tentar comprar votos no processo eleitoral. Nossa equipe separou um trechinho dessas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar. Estou aqui por causa de vocês. Estou aqui porque o povo brasileiro resolveu dizer não aos quase 300 bilhões de reais que foram utilizados no ano da campanha. Eu vou repetir, quase 300 bilhões de reais. Foi jogado dinheiro no ralo para ver se comprava voto. Foi utilizado e tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar. Pois bem, eles não constavam que Deus é maior do que tudo isso. Eles não contavam que a gente ia ganhar as eleições. E nós estamos aqui. Estamos aqui não para ficar transmitindo ódio, não para ficar ofendendo alguém. Nós estamos aqui para recuperar esse país. 51 minutos. Repita. 6h51. Vou fazer uma pergunta retórica. Vocês estão preocupados com a dicção, com a voz do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Mas vamos ao que interessa, porque essas falas do presidente foram realizadas hoje mais cedo em um evento no Rio de Janeiro, quando Lula anunciava então investimentos em mobilidade urbana. Celestino, começo essa pauta com você. Os ataques do Lula ao ex-presidente Bolsonaro continuam. 1 minuto e meio. O Lula não desceu do palanque ainda, né? Ele está no terceiro turno, no quarto, e aí ele acusa, né, os adversários do que ele faz e chama do que ele é. Né? O Lula continua destilando o seu ódio, o seu rancor contra o ex-presidente Bolsonaro, né, em vez de comandar o Brasil, né, com o slogan que ele mesmo criou, o PT criou, que é união e reconstrução. A união, né, ele só está fazendo a união dos partidos, aumentando os cargos comissionados, os ministérios, inchando a máquina pública, e a reconstrução ele não começou ainda. Né? A gente está vendo aí o varejo teve um déficit, né, o déficit primário do governo Lula, né, em relação ao superávit do ano passado, no primeiro semestre. Então, assim, ele tem que descer do palanque, começar a comandar o Brasil, parar com esse discurso de ódio, esse separatismo. Né? Ele está entregando a Amazônia, né, para 8 países da América Latina, mais a União Europeia. É um entreguista. E aí eu lembro do esquerdista raiz que falava do imperialismo americano, e agora tem um presidente entreguista. Quem falar agora, né, o esquerdista, imperialista, né, que vinha com esse discursinho de imperialismo, vão acabar com o imperialismo, e agora tem um presidente entregando o Brasil. Francês, sabe o que me chama a atenção e o que é curioso? Essas falas foram num evento lá no Rio de Janeiro, terra do Bolsonaro, onde o Bolsonaro teve uma expressiva e maçante percentual de votos ano passado nas eleições de 2022. E sabe quem que estava presente nesse evento também? O Cláudio Castro, que é do PL, que é o governador do Rio de Janeiro, e também o prefeito Eduardo Paz, do PSD. Paz, isso, obrigado, Francês. Ambos adversários políticos de Lula e do PT. Nosso presidente Lula não é da união e reconstrução, ele é da desunião e destruição. Ele não esquece o Bolsonaro, ele não deixa o Bolsonaro cair no esquecimento. Ele sobe o palanque, vocifera, fica furioso. Uma hora dessa aí ele vai ter um colapso aí, porque ele não desceu do palanque até agora, e ele fica tapando o sol com a peneira, atacando inimigos, alimentando fantasmas, criando fatos novos. Agora ele está criticando a Polícia Rodoviária Federal, como quando recentemente ele atacou a PF,
por colocar em dúvida a seriedade da PF, que teria agido em conluio com o Bolsonaro. Ele já fez isso também. Então, ele é o homem da manchete, ele é o homem da palavra fácil, de falar para o povão, que ele acha que o eleitor dele é o povão, e ele fica aí falando essas coisas, a gente está esperando resultado. A administração já está aí no 7º mês de mandato, ele precisa apresentar obras, vamos fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Fazer alguma coisa útil à população, que eu vi conquistas. Olha o preço da gasolina, onde já está novamente. Francês. Mas ele fica colocando um biombo na frente dessas dificuldades e a falta de avanços pelo país. Gilmar Ferreira, e é já nesse gancho do Celestino, do Francês, que eu passo a palavra para vocês, está faltando investimento, está faltando trabalho, esforço por parte do Lula, e outra, o Lula ele ainda não desceu do palanque, Gilmar? A realidade é que o Lula ainda não desceu do palanque. Isso faz parte de uma grande estratégia, porque enquanto ele estiver falando do Bolsonaro, a direita continua alimentando o Bolsonaro. E quando a gente lembra que o Bolsonaro, se eu não me engano, se eu estiver equivocado, me perdoem aí, mas depois que teve eleições para presidente, o único que não foi reeleito, estando no poder, foi o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então, o PT nunca perdeu uma eleição estando no poder. Imagina agora, aonde não é uma, como se diz, uma administração de esquerda. É uma administração onde tem gente de todas as partes, do centro, da direita, da esquerda. Dizer que não está fazendo nada não corresponde à realidade. A gente tem acompanhado em relação, por exemplo, caiu o desemprego, o PAC está sendo lançado, o Minha Casa e Minha Vida, o salário mínimo teve, é pouco, mas foi acima da inflação. O Paraná teve excelentes investimentos, conseguiu a reforma tributária, onde o AVA vai ter... É taxado o consumo em torno de 35%. Hoje, a partir do momento que for aprovado no Senado e começar a valer a reforma tributária, o consumo vai ser taxado em apenas 25%. Vou recomendar para você escrever os discursos do Lula. Não, eu tô lendo. É porque nem ele consegue fazer isso. Você escreveu os discursos do Lula. Não, escrevi o discurso. Tá certo, ele tem o que falar. Eu tô lendo, eu tô vendo, tô verificando, tô vendo assessores de deputados da direita, da esquerda, liberando verbas para municípios pequenos, onde os municípios têm projeto. Isso eu tô vendo. Então, o que não foi feito em 4 anos, onde o Bolsonaro era um grande líder, que tinha grandes projetos, o que ele fez de verdade? Nada. Nós tivemos um grande retrocesso, nós tínhamos bons nomes para ser eleito como presidente, como Álvaro Dias. O próprio deputado federal Ricardo Barros seria um presidente muito melhor do que Bolsonaro foi. Gilmar, temos que assumir isso. E o povo? O povo está... Vamos lá, Gilmar. Vai viver bem melhor do que viveu nos 4 anos de Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Daniel, temos motivos para estar confiante, otimista, igual Gilmar Ferreira está? Ou não? Confiante e otimista, nós temos que estar. Ou tempos sombrios virão, Daniel? Nós temos que trabalhar, nós temos que correr atrás. Sempre. A gente, claro que se tiver um presidente que nos ajude, né, aos empresários, aos trabalhadores, claro que a gente tem que estar animado. Só um detalhe, né? No Rio de Janeiro, no primeiro turno, Bolsonaro 47, Lula 43. No segundo turno, Bolsonaro 52, Lula 48. Então, Rio de Janeiro, sim, a disputa equilibrado, até parecido com o cenário nacional. Foi bem equilibrado, né? Igual você já comentou, essa situação do prefeito e governador estar no palanque. O Lula não sai do palanque, ele não esquece o Bolsonaro, né? Ele fica ali junto com o Bolsonaro e quer criticar. A campanha já passou, ele já ganhou. Vamos tentar um pouco mais de união, né? Porque daqui a pouco o Bolsonaro também vai falar das coisas da campanha que ele perdeu, porque não soltaram a propaganda dele, porque roubaram, por isso. Chega, acabou, perdeu. É igual o Palmeiras e Atlético ontem. Teve um pênalti pro Atlético Mineiro, o juiz não deu. O Atlético tá fora, acabou. Segue o jogo. Essa polarização segue o jogo. Interessa pro Lula. O torcedor do Atlético Mineiro vai remoer o nome, acabou. Domingo já tem jogo, bola pra frente. Eu penso dessa maneira. Essa polarização interessa para o Lula porque ele sabe que ele vence o Bolsonaro com os ministros do TSE. Isso não, é simples. Ele vence na urna. Isso é simples de entender. Não, isso não é verdade. Isso é bem simples. A urna não é nem ligada na internet. É só quem nunca participou de uma eleição. Ela não passa pela internet. Não passa. Não. Isso é falácia. Tudo fiscalizado. Não, é fiscalizado. Os partidos têm... Cada urna tem lá... É botão... Não é botão. Não. Você nunca fiscalizou uma eleição, nunca participou de uma eleição. Nunca participei.
só você que Não, participou. eu participo. Eu participo. Cada sessão tem lá um relatório que confere. Não é. É que você tá com falácia. Tem que parar de falácia. Eu tô falando, Você tá falando se a polarização for essa. Eu vou chamar o serviço de quarto. Se continuar polarizando, Vou chamar o serviço de caindo quarto. na Você Lula falou e que a polarizando polarização com a é boa pro direita. Lula. Eu vou É deixar boa mais pro um Lula pouco. porque Eu vou deixar ele mais um sabe pouco. que ele vence ganha o no Bolsonaro voto. na urna. Não é na urna, é no voto. É na urna. Você tá com Todo mundo história. sabe, Não, todo mundo sabe nada. disso. Quem votou no Bolsonaro sabe. Se prepara que daqui aquela população, 4 anos, você vai aquela falar o mesmo população trem. mais inteligente, que está seguindo as orientações, que busca informação. Tá bom, ela sabe gente. também. Eu vou chamar o Falácia. serviço de quarto, tá bom? Por hoje é só, meninos. Falácia, duras palavras.